Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem, nas suas casas, bem guardados, bem protegidos. Você tenha certeza, né, de que Deus está cuidando de você, está cuidando da sua família. Tenho certeza que o Senhor tem protegido, tem guardado, as mãos do Senhor estão sobre a sua vida e na sua casa. Eu quero compartilhar uma palavra com você hoje, aquilo que eu senti no meu coração. Uma dessa mensagem que eu vou ministrar, eu já cheguei a ministrar ela na igreja, que o tema da mensagem é 4 lições a respeito do perdão, né? Coisas importantes que nós vamos conversar, e eu quero que você fique comigo durante esses próximos minutos, porque eu tenho certeza que Deus ele vai falar com você, vai falar com o seu coração. O texto que eu quero ler está no livro de Oséias, capítulo 3 de Oséias, no versículo 1, ele diz assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, e ama uma mulher amada do seu amigo, contudo, adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, e compre-a para mim por 15 peças de prata e 1,5 homer de cevada. E ele lhe disse: Tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Bom, Oséias era um profeta que fala muito com a sua vida. Nós sabemos que Oséias ele viveu a mensagem que Deus queria transmitir para a nação de Israel. Nós sabemos que os profetas de Deus, eles são conhecidos por justamente falarem aquilo que Deus quer, por falarem a verdade. Às vezes a mensagem dos profetas era como uma mensagem, como uma espada mesmo, afiada, que vinha para corrigir, para disciplinar, para alertar a nação. Só que dessa vez nem foram as palavras de Oséias que Deus queria usar. Na verdade, Deus queria usar a vida dele, a própria vida dele, para mostrar, para tocar, para tentar de alguma forma tocar o coração daquele povo. A esposa dele, chamada Gomer, partiu o coração dele. Só que essa mensagem possibilitou que o mundo, que eu e você, conhecêssemos mais do coração de Deus, esse coração amoroso, esse coração que está disposto a perdoar, que está disposto a amar. E uma das, digamos assim, uma das mensagens, das palavras-chave, nós podemos dizer assim, do livro de Oséias, é a palavra voltar, é a palavra tornar, é a palavra converter, se arrepender. Então, Deus, através dessa mensagem do profeta Oséias, queria que Israel se arrependesse, queria que Israel retornasse para o Senhor. E aí, quando Israel tornar-se ao Senhor, se arrepender ao Senhor, o Senhor voltaria a abençoar eles. Então, o Senhor usou o profeta Oséias para transmitir uma mensagem ao povo, uma mensagem de amor, uma mensagem que fizesse com que eles se arrependessem de verdade. Deus deixou Israel passar por angústias, por sofrimentos, para que eles pudessem se voltar para o Senhor. Porque às vezes é necessário nós passarmos pela angústia, às vezes é necessário nós passarmos pelos problemas para que a gente possa, vamos assim dizer, valorizar muitas coisas. Então Deus ele quer ensinar muitas coisas para nós. Eu creio que esse tempo é um tempo em que Deus quer mostrar muitas coisas para a igreja. É tempo de arrependimento, é tempo de nós voltarmos para Deus. Eu creio muito nisso. Eu creio que nós estamos vivendo um tempo de nós voltarmos ao primeiro amor, de nós voltarmos para a presença de Deus. E um dos textos chaves de Oséias é Oséias capítulo 14,
Oséias 14, 1 e 2, ele diz: converta-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Olha aí, Deus chamando eles de volta. Tomai convosco as palavras assim, convertei-vos ao Senhor e dizei, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom. Está dizendo para Deus, né? O povo está dizendo para Deus. Deus queria que eles falassem assim, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom e ofereceremos como novilho os sacrifícios dos nossos lábios. Ou seja, nós ofereceremos, na verdade, sacrifícios verdadeiros, que não só partem de lábios, mas que sejam coisas verdadeiras. Então, essa é a oração apropriada que qualquer um de nós precisamos fazer para Deus. Senhor, aceita o nosso sacrifício, aceita a nossa vida, o nosso arrependimento. Então, Deus ele é cheio de misericórdia, Deus ele é cheio de graça, seja qual for, né, o seu antepassado, seja o que for o que você tiver feito, o Senhor, ele pode perdoar. Deus ele pode fazer com que tudo se torne novo. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, ele é uma nova criatura. Deus pode fazer tudo novo. Deus pode recomeçar. Deus pode dar para você uma nova oportunidade. Até mesmo no vale da dificuldade, até mesmo nos momentos mais difíceis, Deus ele pode transformar isso numa porta de esperança. Deus ele é santo, ele deve tratar o pecado, por isso que Jesus foi crucificado, justamente porque ele levou o peso do pecado sobre ele. Só que o povo estava vivendo na idolatria. E o que é idolatria? Idolatria é nós honrarmos as dádivas e deixarmos de lado o Criador, o doador delas. A vida para o mundo, ou viver para o mundo, pode ser algo que machuque o coração de Deus e pode se tornar um adultério espiritual quando a gente vive para o mundo somente e esquece de Deus. Então, Deus ele é amor, Deus ele promete perdoar, Deus ele promete abençoar todos aqueles que se arrependerem, todos aqueles que tomarem uma decisão de voltarem para ele, e Deus ele promete abençoar todos aqueles que confiarem nele. Então, essa é uma lição sobre o perdão. A vida de Oséias é uma lição para nós. E eu quero falar sobre 4 importantes verdades a respeito do perdão aqui com base neste livro de Oséias. E a primeira coisa é que perdoar se aprende perdoando. Perdão não é um curso técnico que a gente aprende na sala de aula. Não. A gente sabe que o perdão ele é um exercício prático e a gente aprende ele na prática. A gente aprende ele perdoando. Foi assim que aconteceu. Foi assim que Oséias aprendeu, através da vida dele. Ele se casou com uma mulher chamada Gomer. A mulher deu 3 filhos para ele. Depois deixou ele, foi viver uma vida de prostituição, procurando o amor em outros homens. Então, você imagina o golpe que Oséias sofre dessa mulher, depois que ele se casa com ela. A humilhação que esse homem sofre, a dor profunda que esse homem sofre por ver a sua mulher se prostituindo com outros homens. Então, ele chegou a ponto de vê-la sendo vendida como escrava e eles leiloando ela. Então, acho que isso deve ter sido devastador. Ele deve ter sentido raiva, ele deve ter sentido amargura, ter que criar os filhos sozinho, sofrendo críticas de toda a comunidade que vivia, com certeza. Olhares de vergonha por toda parte. Só que Deus fez algo totalmente inesperado. Deus disse para Oséias, Oséias, eu quero que você compre ela de volta e leve ela para a sua casa. Eu quero que você perdoe ela. Sabe o que Oséias fez? Na prática, ele viveu o perdão. A Bíblia diz que ele perdoou ela, que ele comprou ela de volta. E aquele momento foi um momento crucial na vida de Oséias. Por quê? Porque ele transformou a mensagem da vida dele a partir dali. A partir desse perdão que ele colocou em prática e mudou toda a história da vida dele. A vida dele hoje é uma mensagem, né?
Oséias não precisou pregar uma palavra como muitos outros profetas. A vida dele pregou por ele. Que nós possamos também, que a nossa vida, ela possa ser uma mensagem para as pessoas. Que nós possamos pregar verdadeiramente através da nossa vida. Então, a primeira coisa, o perdão se aprende perdoando. A segunda coisa é que o perdão, ele é estratégico e não é espontâneo. Perdão não é algo que, eu acordei hoje com vontade de perdoar. Não, o perdão, ele é planejado. Ele precisa ser preparado cuidadosamente, pensado, né? E Deus, ele tem uma longa experiência em lidar com a infidelidade de Israel. Depois de muitas ocasiões, se você lê, né, no Êxodo, o próprio Números, você vai perceber que todas as vezes que Deus operava um milagre em favor do seu povo, eles murmuravam, eles reclamavam, eles queriam voltar para o Egito. Deus fez de tudo por eles, mas eles sempre foram murmuradores, reclamões, ingratos por tudo aquilo que Deus tinha feito. Sabe, Deus, ele não tenta forçar ninguém, assim como Deus não forçou Israel a amá-lo. Não, Deus atrai o homem. Deus atrai o homem, assim como o homem faz a sua amada, ele atrai, né? Então, Deus, ele falou ao seu povo com ternura, Deus, ele falou ao seu povo com amor através da sua palavra, através das muitas bênçãos que Deus deu para eles no deserto, para Israel, dando bênçãos, conduzindo eles pelo deserto, uma coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, o maná do céu, a água da rocha. Deus se casa com Israel no Sinai, dá as leis para eles lá no Sinai, mostra aquilo que ele queria que eles obedecessem. Deus, ele encontrará, eu acredito que a igreja, talvez num deserto espiritual, mas Deus vai conduzir essa igreja para o seu reino. Eu creio que talvez, né, espiritualmente nós estejamos vivendo um deserto, só que não é tempo de reclamarmos, não é tempo de murmurarmos, é tempo de agradecermos, é tempo de sermos gratos a Deus, porque Deus não tem deixado faltar o alimento na nossa mesa, Deus tem cuidado de nós, Deus tem protegido, a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Em vez de esperar que Israel pedisse perdão, foi Deus que toma a iniciativa. Sabe, às vezes Deus não espera as pessoas pedir perdão, é Deus que toma a iniciativa. E como que Deus tomou a iniciativa? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos perdoar. Foi Ele que tomou a iniciativa, foi Ele que deu o primeiro passo. Ele, Jesus, Ele se ofereceu na cruz, e Jesus é a imagem mais poderosa de perdão que nós já vimos, porque quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda estávamos no pecado, Ele resolveu entregar Jesus para morrer por nós. Então, o perdão, ele é mais profundo do que a gente imagina. E o perdão, quando ele parte do ofendido, ele é mais sublime ainda. Jesus, Deus, que estava ofendido por causa do nosso pecado, ele toma a iniciativa para nos perdoar. Isso se torna muito maior, isso se torna muito grandioso, quando o perdão, ele parte daquele que foi ofendido. Então, a primeira coisa, o perdão, ele é aprendido na prática. Segunda coisa que eu falei aqui, o perdão, ele é estratégico e não é espontâneo. Terceiro, o perdão, ele é um resultado da graça de Deus e não é um julgamento. Conforme os códigos legais da época, Gomer, né, que era a esposa de Oséias, ela poderia ter muito bem recebido o castigo que ela merecia, por ela ter sido uma prostituta, vendida até mesmo à escravidão, ela poderia ser, a qualquer momento, sentenciada à morte. Só que a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, ou Deus não nos trata conforme nós merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos erros. Assim, a vida de Oséias refletiu o verdadeiro perdão de Deus, e ele não tratou a sua esposa como deveria ser tratada, mas ele tratou a sua esposa com amor, com misericórdia. Ele não tratou ela como ela merecia, ele recebeu de volta como esposa e como mãe dos seus filhos. Sabe, Deus,
Ele não nos trata como merecíamos, porque se Deus nos tratasse como merecíamos, nenhum de nós sobreviveria. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nossas falhas. Deus nos trata com amor, com misericórdia, com graça. Sabe? Nós precisamos entender claramente que se não fosse as misericórdias de Deus, como diz lá no livro de Lamentações, que se renovam a cada dia, o que seria de nós? Sabe, Deus resolveu nos perdoar, mesmo ele sendo o ofendido. E eu quero concluir que o perdão, ele tem um preço. O perdão tem um preço. Não se trata de uma emoção, mas é algo de muito valor. De muito valor. Oséias pagou caro para perdoar. Cristo pagou um alto preço para perdoar. Perdoar não é fácil. Existe um preço a ser pago. E vai custar caro para nós. Vai custar caro para mim. Vai custar caro para você. Há alguém na sua vida que te feriu profundamente, que te humilhou, talvez até em público? E se Deus quisesse usar a sua vida para mostrar aos outros como Ele é? Será que você mudaria a maneira de você pensar a respeito dessa pessoa? Será que você mudaria a sua maneira de agir, a maneira de falar com essa pessoa? O que impede você de demonstrar a essa pessoa o tipo de perdão que reflita o caráter de Deus? O que te impede? Eu quero ler mais um texto com você, rapidamente. É importante também esse texto, para nós finalizarmos aqui essa mensagem. Eu quero que você reflita, né? Quero que você reflita nessa palavra. Livro de Efésios. Deixa eu só abrir aqui para você. Efésios capítulo 4, versículo 31. Quero que você preste atenção nesse texto. Efésios, capítulo 4, versículo 31. Deixa eu abrir aqui. Vou mudar a linguagem da minha Bíblia. Ele diz assim, Efésios 4, 31. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Sabe, existe algo que eu e você precisamos. O que eu e você precisamos é aprender a perdoar assim como Cristo nos perdoou. É ser como Cristo. O que nós precisamos é ser como Cristo, é se tornar igual a Cristo. Acho que esse é o nosso desafio como cristãos verdadeiros. É nós se parecermos com Cristo. Acho que esse talvez é o maior desafio como cristãos, é se parecer como Cristo. Quero que você reflita nessa mensagem. Se existe alguém que te feriu profundamente, que te humilhou, se Deus quisesse usar a sua vida, a sua imagem, para mostrar aos outros como Ele é, será que isso mudaria a sua forma de agir, de pensar com relação a essa pessoa? O que impede você de mostrar para essa pessoa o tipo de perdão que realmente reflita o caráter de Deus? Quero que você reflita nesta palavra.
É um tempo que nós estamos vivendo de arrependimento. É um tempo de nós refletirmos, de nós voltarmos para Deus. Pedro um dia perguntou para Jesus: quantas das vezes eu preciso perdoar no meu irmão? 7 vezes já é o bastante? Né? Imagina Pedro pensando, né? 7 vezes está bom. Só que Jesus diz para ele: 7 não, mas 70 vezes 7. É lógico que perdoar não parte de nós, parte de Deus. Lembre-se, é Deus que toma a iniciativa. É Deus que toma a iniciativa em nos perdoar, em nos dar essa graça. Só que peça para Deus te ajudar, peça para Deus te fortalecer, porque assim como nós recebemos o perdão, nós precisamos também estar dispostos a perdoar. Estar dispostos a perdoar os nossos irmãos. Eu quero orar por você, te encorajar, para que você possa realmente entender o poder que tem o perdão, para que você possa ser liberto, para que você possa ser livre. Amém? Quero que você feche seus olhos aí onde você está. Senhor Deus, eu quero orar por esta pessoa, Pai. Ó Deus, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã. Ó Deus, que talvez tenha alguém, ó Pai, que feriu essa pessoa. Talvez tenha alguém que machucou, que humilhou esta pessoa, Pai. Mas ela ainda não conseguiu perdoar de verdade. Ó Deus, dá graça. Ó Deus, ajuda esta pessoa a perdoar. Ó Deus, é um tempo de arrependimento. É um tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É um tempo de nós voltarmos para Ti, nos arrependermos. Ó Pai, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua graça para perdoar. Nós sabemos quão desafiador para nós é perdoar, mesmo quando nós somos ofendidos. Mas o Senhor Jesus, Ele tomou a iniciativa em nos perdoar, mesmo Ele estando ofendido por causa dos nossos pecados, por causa das nossas maldades. Ele tomou a iniciativa, Ele nos perdoou todos os nossos pecados. Ó Deus, e assim também, que a nossa vida ela venha refletir o verdadeiro caráter do Senhor. Que o Senhor, meu Pai, mostre através da nossa vida a verdadeira mensagem que o Senhor quer passar para as pessoas, que é uma mensagem de amor, de perdão, de misericórdia. Ó Pai, nos ajuda a não andarmos, Senhor Jesus, com o braço de ferro com as pessoas, para não tratarmos as pessoas com o braço de ferro, mas que nós venhamos tratar as pessoas com misericórdia, porque assim como nós queremos ser tratados, nós também deveremos tratar as pessoas, Pai. Que o Senhor nos dê graça, nos ajude, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Meu irmão, que Deus te ajude, te fortaleça, que você possa perdoar quem te feriu, quem te magoou, quem te entristeceu. Porque o perdão, ele restaura. O perdão, ele cura. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que você possa ter uma semana muito abençoada. Logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente na igreja. Mas até então, se cuide. Cuide da sua família. Cuide das pessoas que você ama. E se cuide com máscara, com álcool em gel, saindo só para o que for necessário. Vamos respeitar as autoridades porque elas foram constituídas por Deus. A própria Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. Então, que você possa obedecer às autoridades da saúde e que nós possamos, logo, né, que tudo se resolver, estarmos juntos novamente. Vamos continuar orando. Nós estamos neste propósito de 21 dias de oração, de jejum. Muitos estão neste propósito e eu glorifico a Deus por isso. Que você possa permanecer neste propósito, firme, que eu tenho certeza que a recompensa vem do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço e até mais.